Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Beleza pura? Seja bem-vindo ao canal Fatos e Crimes 2.0. Bom, gente, eu vou começar a apresentar o tema dessa semana. E o tema dessa semana, ele é sobre furacões. E a origem do tema, ele é a tragédia em Acapulco, no México. Viu, gente? Eu quando comecei a ver aquelas imagens alguns dias atrás, que eu criei o tema chamado Fúria da Natureza. Então, como que eu pude imaginar aquelas imagens terríveis e chocantes vindo do México? Viu, gente? Deixa eu descrever para vocês um pouco sobre a situação. Eu vi inúmeros vídeos, inúmeras informações, e desses inúmeros vídeos, inúmeras informações, eu conseguiria ver a tragédia que se abateu no México. Olha, eu comento com vocês que toda a tragédia, ela deixa uma lição. Ali é claro que no México não causou muitas mortes, o porquê? Porque, primeira coisa, realmente não era para acontecer isso, porque o México ele é um país bem preparado. Todo país que ele é bem preparado geralmente não acontece. Mas o país que ele não é preparado, geralmente ocorre muitas mortes e destruição. Olha, existem inúmeras notícias sobre o furacão, o tornado que atingiu uma determinada região e matou muita gente. Mas o porquê? Porque esses países, eles são preparados, mas além de eles ser preparados, como o México, os Estados Unidos, até os países da Europa, mesmo bem preparados para esse tipo de evento climático, eles são pegos de surpresa. Porque como o México ele esperava um furacão categoria 1 e não um furacão de categoria 5. Ou seja, durante as horas que aconteceu se furacão categoria 5, ele atingiu o México, ele ganhou força dentro das águas mexicanas. Não foi nem quando ele estava vindo para o México, porque quando ele estava vindo para o México, simplesmente ele estava com categoria 1. Categoria 1, ela é uma categoria muito baixa. Ou seja, ela é uma tempestade categoria 1, que vai causar problema, vai dar problema sério, mas não é para tanto. Agora, quando se trata da categoria 5, é devastadora. Gente, eu sempre falo do ambiente. Por quê? Deixa que eu vou explicar. Vou voltar a uns meses atrás, quando eu gravei para o canal sobre o ambiente. Primeiro detalhe. Quando eu gravei sobre ambiente, tinha um ambiente perfeito no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul ele foi atingido por um ciclone em setembro desse ano, e esse ciclone causou pelo menos 50 mortes, que foi uma tragédia terrível, talvez acho que foi o maior do estado do Rio Grande do Sul. Então, gente, o clima perfeito. A natureza geralmente ela conspira contra as pessoas. Eu vou explicar o motivo por quê. Porque tanto o Rio Grande do Sul quanto a Líbia, eles foram atingidos por ciclones devastadores. Mas a Líbia ela foi pior ainda, porque a Líbia literalmente ela foi engolida pelas águas do ciclone. Teve uma parte de Derna na Líbia, que eu comentei com vocês,
até passei atualizações e fora atualizações, eu fiz um especial sobre esse tipo de tema. Aí, gente, quando o furacão, ele chegou no México, ele encontrou um clima perfeito para causar toda a destruição que vocês querem imaginar. Porque acho que foi em 12 horas que o furacão chegou no México. E dessas 12 horas, esse clima que eu estou comentando com vocês, ele foi tão perfeito a ponto de que, na verdade, houve uma destruição muito grande. Ou seja, atingisse a cidade que atingisse um categoria 5, ele não é um categoria 1. E um categoria 1 não é um categoria 5. Por quê? Lembre-se que a magnitude no terremoto, ela muda bastante o que vai acontecer, os fatos que vão acontecer. A categoria de um furacão, como no México, muda bastante o que vai acontecer. Então é o seguinte, gente, nunca espere que um furacão de categoria 1 ele devaste uma cidade e literalmente fique nisso. Viu, gente? Eu falo sobre categoria, furacão e ciclone, que eu iria comentar alguma coisa sobre isso daí. Eu vejo, por exemplo, o estado de São Paulo. Eu tô gravando direto, por quê? Porque um ciclone, ele chegou na sexta-feira e ele devastou a rede elétrica de São Paulo, literalmente colocou abaixo e matou. Matou 8 pessoas, uma matou. Deixou um rastro de destruição muito grande. Gente, o furacão, ele é como um ciclone. Posso até comparar, porque os dois são parecidos. Vento forte, chuva forte, queda de poste e queda de árvore também. Ou seja, os fios dos postes. E olha, gente, deixa eu comentar com vocês aqui, fazer uma abertura até de algo que eu quero falar para vocês aqui no canal. O fio do poste, gente, é algo muito importante. Quando vem uma tempestade, vamos supor, um furacão, um ciclone, a primeira coisa que vai acontecer, os postes vão cair. Os postes caem com a força do vento e há uma destruição muito grande e as pessoas ficam sem luz, como aconteceu em São Paulo. O que aconteceu em Acapulco, no México, gente, foi algo parecidíssimo. Ou seja, força do vento, os postes caíram, deram queda de poste, aí cortou tudo. Então, ou seja, que eu sei que cortou lá a eletricidade no México, e o México quanto São Paulo ficaram sem luz, que é o que ocorre geralmente quando dá esse tipo de problema, tanto num país quanto num estado. Eu falei, o país é o México e o estado é São Paulo. É claro, gente, eu tenho que ler bastante, estudar bastante ainda sobre esse tema, mesmo que eu já li e reli esse tema, mas eu vou ter que estudar porque há sempre diferenças entre o ciclone e o furacão. Bom, fui. Até mais.